Sejam muito bem-vindos ao Hidrocast com Daiane Vilas Boas. E hoje eu estou aqui com Misael Gottlieb. A gente vai ter um bate-papo incrível, conhecer mais desse terapeuta, a trajetória dele, a visão profissional e também explorar a atuação como terapeuta sistêmico, quiropraxista e coautor de 2 livros. Misael, conta pra gente um pouquinho onde você mora, qual a sua idade, onde você se apresente, né, pra gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daiane. Eu sou o Misael Gottlieb, sou mineiro de Paracatu, Minas Gerais, e atualmente moro aqui em Mineirinho. Mineirinho, e atualmente moro em Hidrolândia, Goiás. Legal. Como que é a sua rotina, Misael, no dia a dia? Uma coisa que eu aproveito bastante é ler pela manhã. Gosto de estudar pela manhã porque Legal. é um momento que a mente está fresca, está descansada e com isso eu consigo reter mais informações e acaba que as informações ficam mais claras, né, na minha mente. Isso é bom. Como foi, Misael, conta pra gente aqui, como foi o início, né, da sua área na terapia sistêmica, né? E o que motivou você também a ser quiropraxista? Eu trabalhei numa construtora em que eu era administrador de obras. E como administrador, eu tinha um controle de faltas dos colaboradores. E nesse meu controle, uma coisa que chamou muita atenção é a quantidade de atestados. E certa vez o dono, o engenheiro responsável da obra, perguntou por que estava aquele tanto de falta, sendo que ele tinha contratado aquelas pessoas há poucos dias. Aí eu falei que eu não sabia, mas que eu iria procurar entender por quê. Um certo dia, conversando com uma amiga, que inclusive ela tem a formação como técnica em segurança do trabalho, mas que se tornou terapeuta depois, falou uma coisa que chamou muita atenção, que expliquei para ela o que estava acontecendo no canteiro de obras e ela falou que era tudo isso uma questão de comportamento. E isso eu fiquei assim, Olha mas só. como assim, comportamento? Então aquilo para mim foi uma pulga atrás da orelha e eu comecei a perguntar para ela como que assim, que aquilo, o comportamento influenciava naquela situação e ela começou a explicar e eu comecei a me interessar pelo assunto. Interessante, Misael. E essas áreas, né, a terapia sistêmica, a quiropraxia, elas se complementam, assim, na sua prática? À primeira vista, você pensa que isso não tem nada Uhum. a ver. Mas à medida que você vai pesquisando, vai estudando, você começa a perceber muitas correlações. Recentemente, eu falo recentemente, há cerca de uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer uma pesquisa mais profunda sobre emoções. E as nossas emoções, elas estão muito interligadas ao que nós sentimos. E aí, numa determinada aula, um professor ele falou o seguinte, que traumas infantis não resolvidos pode gerar uma dor física. E quando eu perguntei para ele se uma dor na coluna poderia ter uma correlação envolvida com isso, ele disse que pode. Eu falei, não, Misael, a sua pergunta é inteligente e ela tem uma correlação sim. Então eu já estava pensando, será que existe alguma correlação das emoções com a dor física? E quando esse professor ele me passou essa resposta e eu continuei pesquisando, eu pude perceber de forma muito clara que toda dor física ela tem um cunho emocional por detrás. Então isso significa que quando resolvemos um problema emocional, nós conseguimos resolver também um problema físico. Uau, que poderoso, hein? E você também é coautor de livros, né, Misael? De 2 livros aí que você teve a oportunidade, né, de escrever. Conta mais pra gente um pouco sobre os temas, né, que você abordou. O primeiro fala sobre como desenvolver uma mentalidade vencedora, que muitas das vezes todos nós passamos por situações desafiadoras na vida, igual Sim. foi comentado agora, talvez tenhamos traumas infantis que passamos na época quando éramos criança, e isso acaba gerando bloqueios. E esse livro mostra justamente isso, que muitas das vezes nós temos oportunidades, as oportunidades chegam até nós e nós acabamos não sabendo aproveitar porque achamos que nós não somos merecedores de receber aquele prêmio. Então no livro eu falo justamente sobre isso. Cito muito Uhum. sobre a questão da terapia sistêmica como sendo uma ferramenta poderosa que pode ajudar as pessoas e qual é a origem de todos esses problemas. E também eu apresento soluções que pode ajudar a pessoa a desenvolver uma mentalidade vencedora. Isso significa que o poder está na mão das pessoas. O outro fala muito principalmente sobre saúde mental. Nunca se falou tanto sobre saúde mental desses últimos anos. Saímos de uma pandemia Sim. onde as emoções, a saúde mental foi, vamos dizer, colocada no limite. Então eu apresento justamente isso. Apresentei já dados estatísticos, pesquisas foram realizadas em ambiente público, administrações públicas. Apenas só para dar um spoiler do Uhum. livro, Daiane, de 12 Sim. pessoas que eu atendi numa divulgação, numa repartição pública, praticamente as 12 pessoas diziam ser ansiosas e que tomavam algum tipo de medicação para equilibrar esse problema. Então veja, cuidar das emoções, manter o equilíbrio emocional é realmente importante porque contribui sim para que a pessoa tenha uma boa saúde. Olha só, que interessante. E pra gente adquirir esses livros, como faz, Misael? Bom, esses livros estão nas plataformas digitais. A pessoa pode Uhum. adquirir no site da Amazon, Americanas, em todas as plataformas digitais eles estão disponíveis. Também eles podem adquirir esse livro através do telefone 62 9948 0518. Então, a pessoa que tem Muito interesse bom. pode procurar maiores informações através desse telefone. É um assunto, são livros de utilidade pública quase, né? Maravilhosos aí pra gente ter e ajudar. E na sua opinião, Misael, quais são os maiores desafios, né, pra vocês que são profissionais dessa área, assim, que vocês enfrentam? Boa pergunta, Daiane.
realmente alguns desafios assim que nós como profissionais da saúde enfrentamos. Já que nós estamos falando é como ajudar a pessoa a equilibrar essas emoções. Porque às vezes a pessoa tá lidando com tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, que ela não acha que não há saída para resolver aquele problema que ela está passando. Mas, Misael, Verdade. será que existe solução para este problema? Quais são uma das estratégias que pode ser usada para ajudar essa pessoa? Lógico, essas estratégias são usadas de acordo com as necessidades de cada pessoa. Primeiro fator é entender o que a pessoa está passando. Analisar todo o contexto. Tem quanto tempo que ela está lidando com isso? Quando ela passa a ter esses gatilhos em que a pessoa entra num estado de pânico, por exemplo, o que está desencadeando esses problemas? Então a primeira coisa é fazer uma investigação diagnóstica. Entender o que está acontecendo. Quais foram os pontos gatilhos e como o ambiente que ela está inserido está influenciando no comportamento. Depois é apresentar essas estratégias sempre respeitando a dignidade humana. Usando perguntas bem elaboradas, perguntas para fazer a pessoa refletir, para fazer com que ela desenvolva uma ampliação de consciência. Porque quando a pessoa consegue enxergar o problema, não no meio do problema, mas olhando ele de outro ângulo, a pessoa consegue ver solução para o seu problema. Então, quando a pessoa começa a enxergar a solução do seu problema, fica muito mais fácil a pessoa ser ajudada. Às vezes, ela mesma chega à conclusão da seguinte forma: olha, Misael, eu posso usar essa estratégia desse jeito porque eu vou conseguir resolver. Nos dá resposta. Ajuda, né? A desenvolver. E na sua trajetória, Misael, tem alguma experiência marcante que você já acompanhou? Alguma transformação que você costuma observar assim, nos seus pacientes também ao longo, né, dos atendimentos? No caso da terapia sistêmica, eu lembro de uma pessoa que eu fiz um atendimento dela online, e ela mora no Rio de Janeiro. E ela falava que um dos grandes problemas que ela tinha era lidar com dinheiro. Então ela falava assim, olha, eu ganho dinheiro, mas eu tenho dificuldade, parece que eu não consigo segurá-lo. Eu gasto desnecessariamente. E com isso fomos investigando a respeito o que estava acontecendo, que padrão era esse que ela estava repetindo, que fazia com que ela não tivesse soubesse usar o dinheiro de forma saudável. Porque dinheiro nada mais é do que uma energia de vida. Então tudo que você usa de dinheiro é uma energia. E ela é utilizada justamente para prover as nossas necessidades. Então foi mostrado, foi apresentado, através de perguntas poderosas, estratégias também, do que estava acontecendo, e ela conseguiu ter uma ampliação de consciência tão grande, mas tão grande, que na semana seguinte ela falou que estava se sentindo muito melhor, era como se ela tivesse tirado o peso das costas. E ela falou o seguinte, que enxergar aquilo para ela foi libertador. Porque ela pôde perceber que aqueles padrões que ela estava repetindo não estava sendo saudável para ela, só estava fazendo as coisas piorarem. Então fiquei muito feliz em poder ajudá-la nesse sentido, e isso chama muita atenção, mostrando assim que os recursos utilizados durante essas terapias podem sim ajudar as pessoas, lógico, se as pessoas se permitirem passar pelo processo. Olha que interessante, preciso fazer essa terapia aí com você, viu? Algo em comum com essa paciente. Misael, eu agradeço, né? Você abrir seu coração pra gente, contar um pouquinho a sua história. E quer acrescentar mais alguma coisa? Talvez que eu não tenha perguntado para você, quer expressar? O que eu quero dizer, Daiane, é que a terapia sistêmica ela é utilizando ferramentas poderosas que visam ajudar a pessoa a desenvolver uma ampliação de consciência. O objetivo não é expor a pessoa numa situação constrangedora, mas ajudá-la a entender que ela pode se libertar daquela situação que está deixando-a presa. E quando a pessoa entende que ela não precisa ficar carregando traumas, dores de outras pessoas, ela pode deixar isso para trás e seguir para a vida, com seus projetos de vida, com seus objetivos, de forma saudável, honrando seus familiares e seguindo em frente e desenvolvendo os projetos que a pessoa gosta. Então, se você nunca teve a oportunidade de passar, passe pelo processo que você vai se surpreender com as muitas ferramentas que são utilizadas nesse momento. Muito legal, vou organizar. E para quem, Misael, que conselho você dá, né, para quem está começando aí na área, né, terapêutica e quer seguir esse caminho? Esse mundo da terapia é muito interessante. Quanto mais você vai aprendendo, mais você quer aprender. Sugestão: nunca pare de estudar e permita-se ampliar a consciência. A gente usa muito aquele termo enxergar fora da caixa. Às vezes, para ajudar a pessoa a resolver um problema, a gente precisa pensar fora da caixa. Então, pensar fora da caixa não é errado. Às vezes, o novo acaba sendo assim, um pouco difícil de aceitar, você não está acostumado. Mas quando você permite, você passa a ter uma mentalidade assim, contribui muito para que você tenha resultados maravilhosos. Legal, Misael. Eu agradeço mais uma vez, né,